Graças a Deus e glória a Deus, amém? Eu estou com a Bíblia aberta aqui, no livro de 1 Timóteo, olha que maravilha. Palavra muito poderosa. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14. É rapidinho essa mensagem. Olha o que ele fala aqui. A igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. A igreja, não está falando das igrejas, não. Da igreja. O que é a igreja? É o Senhor e eu, amém? É a senhora e o Senhor, amém? Olha o que fala aqui. O grande mistério da piedade. Escrevo-te estas coisas. Olha só que o apóstolo Paulo, acho que é o apóstolo Paulo que escreveu isso aqui. Olha que maravilha. A epístola do apóstolo Paulo. Escreva estas coisas esperando ir ver-te em breve. Para que, se eu tardar, fiquei ciente de como deve proceder na casa de Deus, que é a igreja, não é a igreja do Deus vivo. Quem é a igreja do Deus vivo? É você, a igreja de Deus. Sou eu, a igreja de Deus. Sabe por quê? Quando Salomão estava orando, com aquele povo lá na casa de Salomão, onde ele estava orando, segundo as Crônicas 7:3, o Senhor apareceu a Salomão e disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim. A oração naquele momento era de Salomão, a igreja era Salomão. Amém? Olha aí, ó. A igreja do Deus vivo. Olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Olha só, coluna o quê? E baluarte da verdade. Mas coluna não é de tijolo, de madeira não, tá? Coluna é você que tem que ser uma coluna de Deus, verdadeiro. Porque da verdade é Jesus. Jesus é verdade. Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós tem que ser verdadeiro, tá? Coluna de quê? Da verdade, que é Jesus, amém? Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplando por anjos, pregando entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Olha que maravilha. Pregando o quê? No gentio. Pregando aí na casa em casa. Fazer o evangelho de Cristo, é isso aí hoje. Amém? Mas aqui no versículo 1, olha o que a Bíblia fala aqui, ó. Aí acontece uma maravilha dessa, chega aqui embaixo aqui os de hoje, nós hoje faz isso aqui, a maioria, infelizmente, ó. Apostasia nos últimos tempos. Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem a espírito enganador e ensino de demônios. Por que muitos vão se apostatar da fé? Porque acreditam no sacerdote. A maioria, não a minoria, está em cima do altar ali enganando o povo. E o que acontece aí? Eles acreditam. Um dia vão apostatar da fé. O que é apostatar da fé? É não acreditar mais no nome de Jesus por causa do homem. Ah, se você pegar seu apartamento, pode dar na fogueira aí, pode dar em cima do altar, que Deus vai te dar o dobro. Isso não é de Deus, isso é um lobo. Jesus não fez isso. Aí o pessoal começa a dar o que tem, acabar com a vida, tem que tirar sua própria vida. Aí esquece o nome de Jesus por causa do sacerdote. Só que esse aí, Jesus está colocando na conta, vai prestar conta. Jesus disse: o que o homem semeia, ele vai ceifar. Tem gente hoje que eu vou visitar que não quer nem saber mesmo de entrar dentro de uma igreja, de um templo. Porque disse que fizeram isso e aquilo, não conseguiu nada, perdeu o que tinha. Por causa de quem? Do sacerdote, que foi chamado para pregar Jesus e está pregando a própria palavra. Olha aí, ó. Se apostatarão do que? Da fé, para obedecer o que? Ensino de demônio. O de demônio é o que não está na Bíblia, é o do homem. Esse é o do demônio, é do homem. O de Jesus é quem se cura e se salva. Só que não quer, não favorece a eles, favorece o de Jesus, não favorece a ele. Não. O que favorece é o dele mesmo. Porque o dele sai recurso. E o de Jesus sai vitória. O de Jesus sai salvação. O de Jesus sai cura. Amém? Pela hipocrisia dos que falam mentira, aí, tudo mentindo, dizendo que Deus mandou fazer, que Deus, o propósito de Deus, se volta aqui é para você dar, se você dá 100, você recebe 200, aí, ó. Pela hipocrisia dos que falam mentira, é o quê? Mentira, mentirosos, aí, ó. E que tenha cauterizado a própria consciência, a mente já está cauterizada, já fizer a lavagem cerebral. Aí, ó.
O que proíbe casamento e exige abstinência de alimentos, o que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e porquanto conhece plenamente a verdade. Conhece, mas não pratica, esse que é o problema. Pregar é fácil, agora viver a pregação é difícil também. E tem igreja que proíbe casamento, tá vendo? É contra Deus, contra a Bíblia. A Bíblia vai dizer em 2 João, capítulo 1, versículo 9, todo aquele que ultrapassa a doutrina de Deus, né, ela não permanece, não tem Deus, e a maioria não tem Deus. Me perdoa, não tem Deus. Pode falar aqui, ó, no 4. Pois tudo que Deus criou é bom, e é recebido com ações de graça, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. De glória a Deus. Então hoje a maioria do povo, ó, estão mesmo, ó, sendo enganados, né? Por espírito de demônio, por pregação, que não tem nada a ver com Jesus, né? É você dando apartamento, é dando carro, é dando altar de igreja, que isso aí não é, isso é carne pura. Um dia Nicodemo era um dos principais da sinagoga. Nicodemo era o mais famoso naquele lugar. Jesus chamou ele de mestre. Tu és mestre de Israel, não compreende essas coisas? Mas Jesus antes disse no versículo 4, ou 3 ou 4 ou 5, o que é nascido de carne é carne. E a maioria desses homens, a maioria, não toda, a minoria, a maioria é carne pura. É carne pura, só que assim, a plantação, ela não é obrigado você plantar, e nem eu plantar. Mas se eu e você plantar, é obrigado a colher sim. Vai colher. Amém? Prega para salvar o povo. Jesus vai estar voltando para pegar a igreja dele. Amém? Aí, ó, que a Bíblia fala aqui, ó. Pela hipocrisia dos que falam o que? Mentira. E tem cauterizado a própria consciência. A consciência está cauterizada já. Não é fácil não. Mas Deus te abençoe, tá? Em nome de Jesus. E que essa palavra seja para mim e para você, né? Para que nós venhamos redimir e fazer a vontade de Deus, não nossa. Amém? Cara, na paz do Senhor Jesus. Deus te abençoe.